Senhoras e senhores, muito bom dia. Vamos dar início à última manhã do 9º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. E damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Informamos que os painéis da manhã de hoje são gratuitos e abertos a todos os interessados. Gostaríamos de agradecer aos parceiros pela realização do evento: Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Departamento de Santa Catarina, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, Fundação Ford, CAPES, CNPq. Para coordenar o painel 6, Corrupção Urbanística e suas repercussões para o direito à cidade, convidamos o professor Alex Ferreira Magalhães. O professor Alex é advogado, especialista em Sociologia Urbana pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, mestre em Direito da Cidade pela UERJ, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR-UFRJ e é professor adjunto da 4ª Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrando, dentre outras, a disciplina de Direito Urbanístico nos cursos de graduação em Direito e de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Coordena o curso de especialização, pós-graduação Lato Sensu em Política e Planejamento Urbano do IPUR, UFRJ, é membro do International Research Group on Law and Urban Space, membro do Grupo de Trabalho Desigualdades Urbanas do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, coordenador do Laboratório de Estudos das Transformações do Direito Urbanístico Brasileiro. Atualmente é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Convidamos os palestrantes: doutora Daniela Campos Libório, advogada, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, fez pós-doutorado na Universidade de Sevilha sobre o tema Gestão Normativa das Águas para Consumo, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da PUC de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Direito Urbanístico da pós-graduação Stricto Sensu da PUC de São Paulo, líder do grupo de pesquisa em Meio Ambiente Urbano, atual presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Convidamos agora o Dr. Gerson dos Santos Sica, auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O Dr. Gerson, que é auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas, possui graduação em Direito pela Fundação Universidade Federal de Pelotas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi procurador federal e professor de Direito Constitucional dos cursos de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Universidade do Sul de Santa Catarina, Universidade Federal de Pelotas e do curso de graduação em Segurança Pública da Academia da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, em convênio com a Univale. Convidamos agora o Dr. Paulo Antônio Locatelli, que é promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Ele é especialista em Direito Constitucional e em Direito Processual Civil pela UNO Chapecó, professor da Escola Superior do Ministério Público, exerceu funções de coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor de 1998 a 1999 e de coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal de 2003 a 2000, entre 2000 e 2003. Atualmente, exerce funções de coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. Convidamos também a doutora Vanesca Buzelato Prestes, que é procuradora do município de Porto Alegre. Ela é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora pela Università del Salento, na Itália. Atualmente é professora convidada da Rede de Ensino LFG, professora convidada da Faculdade IDC, professora convidada da Fundação Escola Superior de Direito Municipal, professora convidada da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora convidada da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, professora convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Atualmente é diretora da Fundação Escola Superior de Direito Municipal. Passo a palavra, nesse momento, ao coordenador do painel, professor Alex Ferreira Magalhães, que irá conduzir os trabalhos. Bom dia a todas e a todos. Eu quero começar cumprimentando o público que está aqui, os participantes do 9º Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, que tem hoje o seu terceiro e último dia de atividades. E cumprimento também os palestrantes aqui que atenderam ao nosso convite. Desde já agradeço a presença em nome do Instituto, é uma contribuição importante, né, que acreditamos que todos aqui irão trazer. Antes da gente começar, eu queria também, em nome do IBDU, fazer alguns agradecimentos, né, de algumas pessoas que nos ajudaram bastante a realizar essa atividade aqui da melhor forma possível, estão nos recebendo, abrindo aqui a casa, abrindo o TCE para esse nosso congresso, que é um apoio importante, né, uma aproximação que a gente reputa importante no IBDU, essa com o Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, gostaríamos então de agradecer bastante, muito carinhosamente, a algumas pessoas, começando pela pessoa do presidente deste tribunal, dessa casa, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém. Também o supervisor do ICOM, o conselheiro Erneus de Nadal. O auditor de contas, Dr. Gerson Sica, e o chefe de gabinete do Dr. Gerson Sica, o Rafael Tacchini, também o nosso colega, já teve em outros. Então, a todos eles, em especial, o nosso mais caloroso agradecimento e o apoio que deram para a boa realização dessa atividade aqui hoje. São, enfim, instalações assim, bastante confortáveis e adequadas, é um layout diferente aqui hoje, enfim, tá, tudo nos animando e estimulando bastante. Bom, nós combinamos aqui uma ordem de apresentações, de falas. Vamos começar então com a fala da professora Vanesca Bruselato Prestes, que fez um trabalho extenso sobre o tema, uma pesquisa profunda, traduzida numa tese doutoral sobre o tema desse painel de hoje. Então, na medida que é uma fala que oferece um panorama mais amplo da questão, nós vamos começar pela fala dela e, em seguida, passar aos demais membros que vão, então, ter a oportunidade de tocar em assuntos e problemas mais específicos dentro do campo que ela vai ajudar a gente a compreender e a desenhar. Vanesca, então, por favor, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou pedir licença para falar em pé, eu me sinto mais à vontade. Queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar a mesa na pessoa da professora Daniela, que nessa última gestão esteve à frente aí com o Henrique do nosso IBDU, né, esse trabalho tão difícil. Queria agradecer ao Tribunal de Contas pela acolhida e dizer para vocês que essa pesquisa ela é fruto de um doutorado na Universidade del Salento, foi orientada pelo professor Raffaele De Giorgi, e a base teórica é a teoria dos sistemas, a partir de Luhmann, né? Então, é um tema que me ocupou bastante e também foi uma reflexão a partir das situações vividas no município, a partir das experiências do município de Porto Alegre. Eu sou procuradora desde os anos 90 no município de Porto Alegre, então sempre vinculada à área ambiental e urbanística. Então tem uma trajetória de reflexão que é muito pragmática, vocês vão perceber a partir disso. Pode passar, por favor. Então, a primeira questão, quando se fala de corrupção, a gente precisa identificar, especificar, né, de que corrupção a gente fala. Porque se a gente for tratar historicamente, sempre existiu a corrupção, né? Os autores que tratam esse tema, têm tratados internacionais que tratam desse tema, colocam que mal se formou, na Mesopotâmia já acontecia os episódios, né? Na Bíblia tem passagens com São Paulo, ao longo dos processos históricos tem várias referências a esse conteúdo, o período romano, os filmes demonstram isso. Então,
o que se fala, sobretudo no nosso país, né? Quais são as diferenciações que são produzidas? Então, o primeiro marco estabelecido é a discussão quando se inicia a modernidade, né? Todo o processo inicial que se inicia a modernidade, quando a gente faz a separação, né, de Estado e de Igreja, porque todo aquele período anterior nós tinha as simonias, né? Tinha toda a compra, o que gerou o início do luteranismo, quer dizer, é todo um processo, né, que ele vem calcado. E uma das perguntas que a gente faz, o que a corrupção é das pessoas ou a corrupção é dos processos? Qual é o sentido desse conteúdo? Então, a partir da modernidade, há um início desse processo de diferenciação. E quando a gente fala de corrupção, a gente precisa especificar do que se está tratando. Porque a corrupção científica, por exemplo, ela é um mote para a mutação. Né? Ela é a corrosão de um sistema que vai gerar um novo sistema. Né? E a ciência se move com a tese e a antitese a partir disso. A corrupção nos seus vários processos, quando a gente fala a corrupção religiosa, a corrupção política, a corrupção legislativa, cada uma tem o seu conteúdo. Então, a qualificação jurídica da corrupção é o que me interessou nessa pesquisa, porque há um corte claro, né? Sobretudo num momento no nosso país em que há uma mistura entre os conceitos e que há uma mistura que remonta a períodos passados anteriores, misturando moral, política, direito. Então, a corrupção, no seu sentido moral, ela vai ter um conteúdo, né? E cada um tem a sua moral, né? Ou a moral do seu período histórico. Aquilo que era imoral no passado pode ser moral hoje e vice-versa. Né? Agora, a corrupção, no sentido jurídico, ela tem uma qualificação. E essa qualificação, no sentido jurídico, ela parte de um processo de evolução que identificou esse conteúdo. Então, esse é o primeiro ponto. Né? E por que isso? Por que esse ponto democracia e corrupção? Porque a democracia permite enxergar e fazer essa qualificação dos processos corruptivos. Né? E, sobretudo, no século passado, nós tivemos uma enorme evolução da qualificação jurídica a partir dos tratados internacionais, a partir da mutação de colocar essa questão como um problema a ser enfrentado no âmbito jurídico. Né? Isso se dá muito em função, a partir do Watergate, o marco histórico que é colocado é a partir do Watergate nos Estados Unidos, todos os processos que se desenvolvem. Para vocês terem uma ideia, tem uma escola americana, economista americana dos anos 70, muito clara, dizendo que a corrupção é a mola mestra do desenvolvimento, né? E isso vai ter decorrências, porque tanto americanos quanto europeus, naquele período que vivíamos a divisão entre os processos de colonização, para colonizar, mas para estender para os países de terceiro mundo as suas ideias, utilizavam esse sentido. A Alemanha, até o final dos anos 90, podia deduzir os valores pagos como propina nos países subdesenvolvidos, inclusive o nosso, né, para nos seus impostos. O Estado permitia isso, porque o sentido era esse: se vai desenvolver, se vai levar as empresas, e não há um aparato nos países africanos, nos países sul-americanos, nos países do Oriente Médio, possível de estender as empresas europeias e americanas, aceita-se este modelo. Então, a partir dos anos 80, essa discussão se dá em âmbito internacional, e ela se dá no sentido de dizer o seguinte: olha, isso está afetando a concorrência. E começam os tratados internacionais, que eu não vou aqui me estender, mas são os marcos que dão essa qualificação jurídica do conteúdo da corrupção. Né? E que diz, olha, não está se discutindo isso aqui se é bom ou se é mal, né? Se é bonito ou se é feio, né? Se é moral ou se é imoral. Há um marco estabelecido. E o Brasil adentra nesse marco estabelecido, passa a ser firmatário dos tratados internacionais a partir dos anos 2000. Né?
a partir dos anos 2000, sobretudo, e somos firmatários de todos os tratados e estamos vivenciando esse processo todo, que permite recuperar divisas, que permite esses aportes internacionais, de esforços internacionais entre os ministérios públicos e etc. e tal. Então, essa qualificação jurídica, essa diferenciação e, sobretudo, as descrições de conteúdo, elas são substanciais para a gente entender do que está tratando. Né? Colocar tudo dentro da mesma panela, como diz no meu estado, não vai levar a essa diferenciação, essa produção de conteúdo e de tradução do problema a ser enfrentado. Porque daí parte para todas aquelas espécies de reação, do bom e do mal, do eu quero, não quero tratado, foi o fulano ou foi o ciclano. Então, a produção desse conteúdo, a diferenciação, é o que pode enxergar o passo à frente. Né? E foi isso que eu tentei fazer na discussão da corrupção urbanística. Para isso, a tese está identificada nesses quatro pontos. Né? São 4 eixos adotados para analisar o sentido da corrupção urbanística. Então, eu deixei o destaque aqui para o 2, por escolha, mas poderíamos tratar de qualquer um. Rapidamente eu vou procurar explicitar. O primeiro é essa ideia de corrosão do sistema da cidade. Corrosão em que sentido? Corrosão jurídica do sistema, porque nós temos uma dimensão constitucional do direito à cidade, nós passamos 2 dias aqui discutindo esse tema, nós produzimos conteúdo em torno disso. Então, a discussão do conteúdo jurídico do direito à cidade hoje, ela passa por regularização fundiária, por direito à moradia, por direito ao meio ambiente, por direito à mobilidade, à acessibilidade universal, a patrimônio cultural e por aí vai. Nós temos um feixe de direitos constitucionalmente protegidos que se densificam nos sistemas de políticas públicas identificadas na legislação, se densificam no sentido de conteúdo jurídico e que se concretizam na vida, nesse conteúdo. Portanto, o não respeito a um desses conteúdos afeta esse sistema jurídico que está colocado. E nós temos o primeiro momento de corrosão desse sistema, tá? Nesse sentido. O segundo ponto, depois a gente vai tratar um pouquinho mais, é as produções ilícitas que nascem ilícitas e que se transformam ilícitas a partir das atuações que nós enxergamos, dos processos que se enxerga. O terceiro ponto é a ideia da corrosão dos sistemas, e esse é um ponto central do que eu desenvolvi na tese, porque eu identifiquei uma forte conivência, aproximação, identificação e uma não separação de direito e política no nosso direito urbanístico. A cada 4 anos muda-se os processos, muda-se as leis, muda-se os sistemas e uma das conclusões é no sentido de a gente trilhar o caminho do direito urbanístico, das nossas estruturas serem matérias de Estado e não de governo. Né? E isso, nós já trilhamos caminhos com outras políticas públicas. O direito tributário possivelmente seja o mais informador. Há 30 anos antes da Constituição, os prefeitos podiam ou não cobrar IPTU, podiam ou não cobrar os seus tributos. Então, nós conseguimos trilhar um caminho que esses já não são problemas tão presentes. Não significa que não vai ocorrer o problema. Porque essa é uma outra questão, né? A gente cria coisas achando que vai resolver tudo. Não existe a totalidade. Né? Há um processo constante cujos procedimentos auxiliam a enxergar aquele problema do momento, mas surgem outros. E não há nenhum problema nisso, porque esse é o processo de evolução. Né? Alguns autores, enquanto eu estudava, diziam assim, mas a democracia era para ter solucionado a corrupção. Né? E havia, inclusive, aquela crise. Não é esse o objetivo. O processo de evolução permite enxergar, aparecer esse conteúdo. Né? Acabar com esse conteúdo não é da natureza do processo de evolução de qualquer matéria. Né? É a mesma coisa da dimensão dos direitos. O Bobbio deixa bem claro lá no início e a gente percebe isso. Quanto mais direitos protege, outros se criam. Porque há consolidação e surgem outros de natureza. Mas essa é a natureza da compreensão desse sistema, né, que possui um processo de evolução por dentro dele mesmo. Né? O quarto tema
o quarto ponto, e que também me foi muito caro, até pelo lugar, ontem nós falávamos do lugar em que a gente se encontra, né, do lugar que eu falo, então até pelo lugar que eu falo, como procuradora do município há tanto tempo, esse tema dos temas não vistos como corrupção me custou muito, aquelas questões imateriais da cidade que a gente não enxerga o valor, aqueles processos. Ontem o nosso grupo, à tarde, os trabalhos apresentados demonstram muito isso. Não sei se a colega de Blumenau está aqui, os casos apresentados demonstram o valor econômico que a gente não enxerga nos conteúdos imateriais da cidade, né? O solo criado, que não tem um valor econômico, a paisagem, quer dizer, aquele valor intrínseco da cidade, né, que traduz nela mesma um conteúdo e que para o mercado tem um valor, mas para a gestão fica escondido, né? Então foram esses 4 eixos aí colocados. Na minha separação aqui, eu escolhi esse tema em função do processo de revisão dos planos diretores que a gente está passando pelo momento e porque as reflexões aqui traduzidas podem nos auxiliar a enxergar outros passos, né? Então, primeiro, esses itens estão desenvolvidos, né? O que é o ilícito que se transforma em lícito, né? São aquelas questões que nascem de uma forma tortuosa, que nascem nos gabinetes e que nós traduzimos esse conteúdo a partir das alterações legislativas pontuais e específicas, produzidas por interesses de corporações, né? E essas corporações podem ser das mais diversas, né? E por meio do pagamento de propina, que é o que caracteriza a corrupção. E aqui, nessas alterações legislativas, há caso no Brasil, né, o caso Santa Efigênia, o caso de Natal, tem uma operação específica que também abordou. E há hoje uma possibilidade, a partir do desenvolvimento dos processos de controle pelos tribunais de contas e dos processos de controle pelos tribunais eleitorais, uma possibilidade de aferição, né? Inclusive, quem custeou a campanha, qual a legislação produzida, e foi dessa forma o fato do Santa Efigênia que acabou afastando metade da Câmara, 70% da Câmara de São Paulo, lá nos anos de 2011, mais ou menos, né? O outro ponto é aquela ideia da aprovação dos projetos de modo impessoal. O que é esse modo impessoal? É afrontando o princípio da impessoalidade. E nós temos na nossa legislação, nos nossos planos diretores, um espaço muito aberto para isso. Nós migramos, por força do reconhecimento dessa cidade que tem uma pluralidade de direitos que precisa ser visto, que precisa ser enxergado, nós migramos para um processo de planejamento que ele saiu daquele modelo comando e controle. E precisávamos fazer isso, né? Aquele modelo comando e controle que controlava os dispositivos do uso do solo, os dispositivos de edificações, aquele modelo que resultou diferenciado na Constituição de 88, a partir de um modelo participativo que incluísse outras dimensões de direitos, tá? Só que este modelo absorvido atualmente, construído atualmente, ele tem uma série de possibilidades de processos corruptivos, porque ele é um modelo aberto, porque ele tem uma ampla discricionariedade administrativa. E daí eu tenho que confessar aos senhores que, do meu lugar de fala, isso é muito doloroso, porque foi um processo construído a partir de uma necessidade colocada, de uma necessidade de revisão de um modelo. Agora, enxergado esse conteúdo, enxergado esse ponto, né, sendo possível enxergar esse ponto, que o espaço de discricionariedade administrativa nos leva a essas possibilidades, está na hora de refletirmos e darmos o passo à frente. Como é possível? O que é possível fazer? E do meu ponto de vista, o que eu sustentei ali é aumentar
a quantidade de procedimentos internos da administração, é usar as ferramentas tecnológicas, quer dizer, nós temos outras ferramentas para andar a partir disso. Um outro ponto é o pagamento de suborno para a máquina administrativa funcionar. A gente tem isso de uma forma muito clara. Nós vivemos um processo em Porto Alegre também muito doloroso, que foi identificado a partir de uma operação em conjunto com o Ministério Público Estadual, com escuta telefônica, que nós fizemos utilizamos como prova emprestada depois, para fazer o afastamento de servidores, inclusive a mudança de um processo de uma mesa para outra, retirar de um protocolo desorganizado, desde a pequena coisa até a maior. Então, essa ideia desses espaços, eles precisam ser enxergados, monitorados e enfrentados, sobretudo. Os buracos negros que só alguns servidores conhecem a solução. Não preciso nem conversar. E o que gera isso? E por que isso acontece? As legislações com espaço de discricionariedade administrativa, como eu já tinha colocado antes. Bom, todo esse enxergar, ele foi possível a partir do que eu li na experiência, não é da minha cabeça, mas na experiência europeia eu pude examinar, não com o vagar que eu gostaria, mas com a possibilidade que tinha, Portugal, Espanha e a própria Itália. E a grande crítica, eles passaram um processo similar nesse sentido, e eles têm uma crítica bastante acentuada a essas concertações administrativas amplas, com essa ampla discricionariedade. Essas são duas falas que constam, deveria estar entre aspas, de um dos autores que eu utilizei. Eles chegam a dizer isso: revelam-se mecanismos oficiais de violação das regras e favorecem a corrupção em função da ampla discricionariedade. Isso aqui foi um espanhol naqueles casos de Marbella e Málaga, que foi um dos marcos no boom do desenvolvimento ali dos anos 2008 e 2009, um crescimento enorme, e depois tiveram que enxergar. Cada um, não vou ter tempo aqui de a gente tratar, cada país tratou de um modo. Portugal, por exemplo, criou um tipo penal específico, foi a forma de responder. A Itália tem um outro modo, eles têm conselhos municipais que tratam. Agora, a corrupção na Itália é uma coisa à parte, o modo como eles enfrentam. E a Espanha segue ainda os processos de apuração, mas eles conseguiram produzir bastante conteúdo. Uma das diferenças substanciais, para mim, como pesquisadora, é que eles conseguem produzir descrição, o que a gente não faz. A gente já chega ao resultado. A gente não descreve tudo o que aconteceu para enxergar os percursos disso. A gente já tem uma opinião lá na frente e diz que a coisa foi inclusive olhando para a minha própria produção, digamos assim. Pode passar, Henrique. As investigações no Brasil. Então, nós tivemos esse caso Santa Efigênia em São Paulo, que eu me referi, era do centro de São Paulo, que até hoje segue em debate. Tinha um projeto de lei, agora uma das primeiras falas na nova gestão foi mudar novamente, mas é um caso que foi examinado e um dos que se presta esse conteúdo. Esse acordo com o Deutsche Bank é interessantíssimo, porque ele se reporta àquele período do Maluf, na primeira gestão como prefeito, e se refere à construção do túnel do Ayrton Senna. Quer dizer, é bastante antigo. O que foi possível depois dos tratados internacionais e do Brasil ser firmatário do tratado internacional foi fazer o percurso do dinheiro e resgatar esse dinheiro. E em 2014, o município de São Paulo recuperou mais de 50 milhões. Pode passar, Henrique. Então, esses problemas, tudo isso ocorre porque a gente tem espaços corruptivos. E eu identifiquei esses pontos aqui como alguns dos pontos necessários a ser enfrentados. E um dos pontos também, a partir dessa identificação, dessa reflexão, há possibilidades, pode passar, Henrique, que eu já esgotei o tempo aqui, há possibilidades abertas a partir da identificação desse conteúdo. Então, nós, como pessoas que trabalham na administração pública, como pessoas que, no meu caso, circulo
na academia, não tenho uma carreira propriamente dita, me parece que o nosso grande esforço deve ser produzir essas descrições para enfrentar as situações a partir do conteúdo colocado. Agora, não esconder, não se colocar a priori como contra ou como a favor, ou como uma questão moral, como se fosse um problema das pessoas. Há espaços a serem tratados, né? Me parece que a gente precisa enxergar o processo, né? Não é um problema da pessoa ser ou não ser, porque ou é moral ou é imoral. É uma situação do conteúdo jurídico a ser identificado. E a partir dessas possibilidades, há formas de enfrentar o conteúdo, enxergando o problema e dando um passo à frente. Então, pedindo desculpas por ter me excedido, eu fico à disposição para o nosso debate depois. Muito obrigada.